o silêncio de Deus diante do desencadeamento do mal. Então parece que Deus faz silêncio perante ao mal no mundo. Como que é isso? Então prepare-se, porque essa pregação ela vai ser muito importante para a nossa vida. Por que Deus se mantém silencioso perante o mal? Ungidamente, um canal para fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. Amém. Estamos meditando o livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, do Cardeal Sará. Para você que tem o livro, já passamos da metade, hein, minha gente? Nós estamos na página 272. Desculpa. Nós estamos na página 175, tá? No parágrafo 272, mais a página 175. O tema de hoje ele é um tema muito forte. A gente já tratou disso em uma das pregações, mas o Cardeal Sará ele vai retornar um pouco a esse assunto. Ou seja, diante do mal do mundo. Porque é o questionamento, né, de muita gente. Se Deus existe, por que existe o mal? E numa das pregações a gente já aprendeu muita coisa sobre isso daí. Claro que o mistério do mal, ele é sempre um mistério, Então a gente nunca vai compreender completamente. Mas em pregações passadas nós descobrimos, nós aprendemos de que o mal existe por causa da liberdade do homem. Ou seja, para o mal no mundo acabar, era preciso que Deus tirasse a liberdade do ser humano. E o ser humano seria um robô, a qual não pudesse fazer outra coisa a não ser o que Deus quer. Nós vamos continuar nessa meditação. O silêncio de Deus diante do desencadeamento do mal. Então parece que Deus faz silêncio perante ao mal no mundo. Como que é isto? Então prepare-se, porque essa pregação ela vai ser muito importante para a nossa vida. Então Nicolas pergunta para o cardeal, qual é a relação entre o silêncio e o mal? Por que Deus é capaz de se manter silencioso diante de acontecimentos dolorosos? Amado irmão e amada irmã, este é o questionamento de muita gente. Por que Deus se mantém silencioso perante a perda de alguém? Por que Deus se mantém silencioso perante uma guerra? Por que Deus se mantém silencioso perante o mal? Pergunta feita ao Cardeal Sará. E o Cardeal Sará agora vai nos ajudar a responder essa questão. O mal, ele suscita uma grande pergunta. Um enigma que é impossível resolver. Em todos os períodos da história humana, ninguém conseguiu dar uma resposta satisfatória ao problema do mal. Essa é a verdade. O mal suscita perguntas, mas até hoje ninguém conseguiu responder. E não sou eu, Frei Gilson, que vou responder essa pergunta. Mas nós vamos meditar, nós vamos aprofundar essa questão. Em seu livro Crer, Convite à Fé Católica aos Homens e Mulheres do século XXI, o teólogo Bernard escreveu: quando nos interrogamos sobre o mal, não sabemos exatamente sobre o que estamos perguntando, pois procuramos compreender o que é incompreensível. O mal é incompreensível. O mal é irracional por excelência. O mal é irracional por excelência. Aquilo que é irrecuperável, o que não podemos realmente explicar pela razão. Então olha que interessante, não é possível explicar a problemática do mal no mundo somente pela razão. É um mistério. A reflexão sobre o mal é necessariamente modesta e nos deixa sempre com a mesma sede.
De fato, o que dizer diante do sofrimento e da morte de uma criança brutalmente arrancada do afeto de seus pais? O que dizer da morte de uma criança assassinada? Por que tantas vidas mutiladas nos campos de extermínio dos sistemas totalitários? Por que que as crianças nascem com deficiências terríveis? Por que que uma criança já nasce deficiente? Qual é a culpa dela? O que que ela fez para merecer isso? Como explicar isto? Por que tantas doenças horríveis e tantos sofrimentos injustos? E eu quero que você entenda uma coisa. Olha o que o cardeal Sará diz. Não há resposta para essas perguntas. Nunca poderemos dizer o véu está levantado, o sofrimento está explicado. Gente, aqui é preciso que você compreenda isso. Nós não temos resposta para tudo. Uma coisa você tem que entender, Deus não fez isto. Deus não é o autor do mal. Uma coisa você tem que entender, não foi Deus que fez essa criança nascer com deficiência. Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor do pecado. Agora, por que que uma criança é assassinada? Mas por que que uma criança é abusada? Mas por que que uma criança nasce com deficiências terríveis? Por que tantas doenças horríveis, tantos sofrimentos injustos? Porque nós não temos resposta. Não podemos prescrutar toda a imensidão do céu, as dezenas de milhões de galáxias, mas conseguimos sondar as profundezas inauditas do sofrimento. Nossa inteligência consegue resolver problemas extraordinários. As proezas tecnológicas do nosso século parecem nunca terminar e nossos olhos acham que viram tudo. Secamos as fontes dos rios e pusemos a descoberto o que estava oculto. Nunca seremos capazes de sondar e compreender o mistério do mal. Então, o que o cardeal Sará está falando? O ser humano hoje, ele descobre tantas coisas. É tanta tecnologia. E o ser humano, ele fez tantas conquistas. Mas até hoje, o mistério do mal continua sendo um mistério, a qual não consegue ser explicado, não consegue ser compreendido. A sabedoria pertence apenas a Deus. A única segurança deste mundo reside no silêncio interior, na piedade filial, confiante e abandonada. Muitas vezes somos confrontados com o que poderia ser chamado de mal inocente. Isto é, a realidade do mal inerente à natureza das coisas, independentemente de qualquer responsabilidade humana. A terra que nos abriga e alimenta é uma força gigantesca, sempre em movimento. Ela frequentemente demonstra uma brutalidade cruel e impiedosa. Quantos sofrimentos causados pela própria natureza? Penso nas erupções vulcânicas que destruíram cidades inteiras. Pompeia foi completamente soterrada sob uma espessa camada de cinzas por ocasião de uma poderosa erupção do Vesúvio no ano 79. Como esquecer os terremotos cujos tremores são ainda mais mortais e destrutivos? Lembremos-nos do terremoto em Áquila, nos Abruzos, em 6 de abril de 2009. No Haiti, em 12 de janeiro de 2010. No Nepal, em 2015, os terríveis tsunamis na Indonésia e no Sri Lanka, em 26 de dezembro de 2004, no Japão, em 11 de março de 2011,
Acidentes que destruíram edifícios, ceifaram muitas centenas de milhares de vidas. Também não poderia deixar de mencionar os furacões em Iolanda, que devastaram as Filipinas em novembro de 2013. Os seres humanos são vítimas inocentes e impotentes destas forças naturais cegas. A revolta se acentua quando estes sofrimentos e mortes não são atribuíveis a ninguém. Segundo a nossa lógica humana, eles põem a Deus em questão. Por que Deus permite tais danos e tantos sofrimentos? Então, até que a gente consegue compreender quando tem um causador, né? Então, alguém matou o outro, então você até entende, nossa, que homem mau, que maldade. Agora, existem alguns sofrimentos que não têm culpado. Então, quem foi o culpado para esse vulcão destruir tudo? Para que essa chuva inundasse uma cidade inteira? E as pessoas ficam com questionamentos e o ser humano se questiona, cadê Deus nesta hora? Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus faz silêncio? O mal e o sofrimento inesperadamente nos atingem. Sofremos também os horrores do ódio e da violência bárbara desejada, programada e executada pela maldade humana, sob a evidente instigação de Satanás. Então nós sofremos os processos naturais da natureza, nós sofremos por causa da maldade humana. Perante o sofrimento e os achaques do mal provocado pela natureza ou pelo ser humano, somente Deus pode nos ajudar a ficar de pé. Diante de tanto sofrimento, de tanta dor, somente Deus pode nos ajudar a ficar de pé. Preste atenção. Os cristãos sabem que Deus não quer o mal. Você precisa saber disso. Os cristãos sabem que Deus não quer o mal. E se existe o mal, Deus é a primeira vítima. Achei tão bonito isso aqui do Cardeal Sará. Deus é a primeira vítima. O mal existe porque seu amor não é recebido. O mal existe porque seu amor não é recebido. Seu amor é mal compreendido, recusado e combatido. Em sua harmonia e beleza, o mundo não pode constituir-se senão como um diálogo em que Deus partilha tudo conosco e nós partilhamos tudo com Ele. Se o mal atinge o próprio Deus, há uma ferida divina que precisamos curar, uma ferida que continua a solicitar a nossa generosidade. Assim, todo o cristianismo, toda a revelação, desde o Gênesis, é o grito de inocência de Deus. O mal, porém, é monstruoso a ponto de parecer que Deus, em nós, é a primeira vítima. O mal, porém, é monstruoso, a ponto de parecer que Deus em nós é a primeira vítima. Irmãos e irmãs, é difícil entender o mal, a menos que lhe sejam dadas dimensões propriamente divinas. Em seu livro, Um Outro Olhar a Respeito do Homem, Maurice Zundel escreve: eis o que significa a cruz. O mal pode ter proporções divinas. O mal é finalmente o mal de Deus. No mal, é Deus que padece o mal. No mal, é Deus que padece o mal. E por isso o mal é tão terrível. Mas se é Deus que padece o mal no mal, há, portanto, no coração do mal, esse amor que nunca deixará de nos acompanhar, proteger o nosso destino e sofrer conosco. É preciso dizer ainda mais, antes de nós
em nós e por nós, Deus será atingido por todo o mal, como foi no Gólgota. Gente, impressionante essa meditação do Cardeal Sará. Porque qual é a revolta do ser humano? O mal me atinge. Uma criança nasceu deficiente. Um processo natural da natureza destruiu minha casa, destruiu minha família, destruiu minha cidade. Uma pessoa má assassinou minha família. E parece que Deus não está nem aí para tudo isso. Só que o cardeal está fazendo a gente entender o seguinte: Deus será atingido por todo o mal. Olha, o primeiro atingido pelo mal é o próprio Deus. Isso é impressionante a gente meditar. Em outras palavras, Como é que é o nome dele mesmo? Deu branco? Coma um Snickers branco. Deus também está sofrendo. O mal que atingiu essa família por causa de uma crise. Só que o cardeal está fazendo a gente entender o seguinte: Deus será atingido por todo o mal. Olha, o primeiro atingido pelo mal é o próprio Deus. Isso é impressionante a gente meditar. Em outras palavras, Deus também está sofrendo. O mal que atingiu essa família por causa de uma criança deficiente fez essa família sofrer. Esse mesmo mal atingiu Deus. Deus também está sofrendo com essa família. Aquele campo de concentração que matou diversas pessoas inocentes, Deus estava sofrendo aquele mesmo mal. Veja, Jesus, o inocente que sofreu tudo. Abra sua Bíblia. Em Isaías 53, versículo 3 em diante. Isaías 53, 3 em diante. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Meu irmão, Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus não tinha nenhum pecado. Eu e você já nascemos pecadores. Jesus não tinha nenhum pecado. E olha o que padeceu ele. Era desprezado, a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles que diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazemos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Veja, perante o mal no mundo, Deus fica indiferente? Como indiferente? Se ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, a enfermidade do mundo, ele tomou sobre si. Os nossos sofrimentos, ele carregou sobre ele. E nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. É preciso dizer ainda mais: antes de nós, em nós e por nós, Deus será atingido por todo o mal, como foi no Gólgota. Deus continua sofrendo em você. Deus está sofrendo contigo, Deus sofre em você, Deus sofre em nós. Deus continua a sofrer no seu corpo, que somos nós. Deus continua a sofrer na sua igreja. Ungidamente, um canal para fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. Aqui compartilhamos a palavra de Deus para fortalecer a sua fé.